Olá, a paz do Senhor, aqui é o pastor e professor Luiz Roldan, mais uma vez com você aqui no Facebook e também no meu canal do YouTube. Eu quero aqui trazer um tema muito interessante, uma reflexão bem interessante, pautada na Bíblia e que mexe com a nossa vida. Por que algumas promessas de Deus não se cumprem na nossa vida? É bem interessante esse tema, porque há coisas que nós desejamos, há coisas que talvez nem almejamos, mas que Deus nos promete isso sobre a nossa vida. Ou recebemos uma profecia de alguém dizendo que Deus está prometendo tal coisa na nossa vida. E aí, às vezes nós vamos ouvir relatos que na vida do fulano, na vida do ciclano, não se cumpriu esta ou aquela coisa, não se cumpriu esta ou aquela promessa. E nós, como seres humanos, quando nós ouvimos uma promessa de uma pessoa, nós já ficamos na expectativa dela acontecer. Nós já criamos ali um sentimento naquela situação. Desculpe, nós já criamos ali toda uma possibilidade, às vezes até caminhamos rumo àquilo. Imagine você receber uma ideia assim, faz o curso tal que eu vou te empregar lá na minha empresa. Aí de repente você faz o curso e o sujeito não te emprega lá. Mas você foi lá, se matriculou, estudou, se dedicou ao curso, muito impulsionado pelaquela promessa daquele indivíduo sobre a sua vida. Imagine você ouvir isso, algo parecido de Deus, seja na área que for, Deus falar para você: olha, eu vou realizar tal coisa na sua vida. Você está ouvindo Deus falar e você vai entender que aquilo vai acontecer porque Deus está falando, porque Deus não mente. Mas às vezes algumas coisas não se cumprem. E entra a reflexão: por que não se cumpriu? Claro que quando você ouve uma promessa e ela não se cumpre, você vai ficar frustrado, você vai ficar triste. Mas nós precisamos entender por que algumas promessas de Deus não se cumprem. Primeiro momento, você tem que entender o seguinte: foi Deus mesmo que falou? Porque há pessoas que mentem como se estivesse dando profecia. Outra, as pessoas acrescentam algumas coisas porque existe ali, pode existir uma interferência humana. Eu gosto muito da palavra em Jeremias, quando Deus pergunta para ele, Jeremias já chamado profeta, Jeremias, o que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Ponto. Ele não falou mais nada, ele falou o que ele viu. Então assim, a profecia ela precisa ser dada de acordo com o que Deus lhe mostrou ou falou, e não acrescentar algo a mais, querer ir além do que Deus falou. Mas e se foi Deus e não se cumpriu? Por quê? É possível alguma promessa de Deus não se cumprir? O pessoal até zoa, brinca, com a música lá do Marquinhos Gomes, que diz: quem tem promessa de Deus não morre. Aí o pessoal pega um texto e diz o seguinte, que essa música está errada, porque Abraão morreu sem ver a promessa. Olha só o que diz Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros em terras e peregrinos sobre a terra. Enfim, quem são esses? Perceba que o contexto está falando sobre alguns personagens. Inclusive está falando sobre Abraão, está falando sobre Sara. Qual foi a promessa de Deus a Abraão? Que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria descendentes como a areia do mar, como as estrelas do céu, e que esses descendentes estariam
numa terra prometida, uma terra, e a gente sabe que é a região hoje conhecida como Israel. E a gente pergunta por que essa promessa não se cumpriu? Não se cumpriu porque era uma promessa que começava em Abraão, mas se estendia para os seus descendentes ao longo do tempo. Existem promessas de Deus, né? A música ela é muito generaliza muito, a música do Marquinhos Gomes. Quem tem promessa de Deus não morre. Aí ali entra um depende. Às vezes sim, às vezes não. Você vai chegar ao seguinte: existe promessa de Deus que vai começar em você, mas vai se estender aos seus descendentes, vai se estender a outras pessoas, e de repente você não tenha tempo de vida para viver essa promessa. Abraão não teve. Abraão teve Isaac, outros filhos mais. Porém, Abraão não viu toda essa descendência. Abraão não viu o povo entrando na terra de Canaã e se multiplicando lá. Então você vai chegar numa realidade que esse é um tipo de promessa. Isso pode acontecer. Outra questão: existem promessas condicionais. Você vai pegar muita promessa, principalmente no Antigo Testamento, que diz: se vós fizerem tal coisa, eu vos abençoarei. Então você tem uma questão de promessa condicional. Olha, se você for pela minha direção, eu, Deus, vou te abençoar. É isso que vários textos estão dizendo. São promessas condicionais. Você vai pegar promessas incondicionais. Tem promessas que vão acontecer independente das circunstâncias. Por exemplo, que Jesus ia se manifestar, ia encarnar. Foi uma promessa de Deus e se cumpriu. A salvação da igreja. Se o indivíduo faz parte da igreja ou não é outra coisa, mas a igreja vai ser salva. Você tem a volta de Cristo. A própria questão de Israel estar na terra de Canaã. Quantas vezes Israel errou? Abraão, quantas vezes Abraão errou? Então você tem circunstâncias que é uma promessa de Deus sobre a vida da pessoa, incondicionalmente, e aí ela vai se cumprir. Mas as promessas condicionais dependem da parte também do ser humano. Por quê? Porque promessas condicionais elas estão baseadas em uma aliança. Uma aliança é proposta por um, aceito por outro, e os dois devem fazer as suas partes. Deus sempre vai fazer a dele. Depende de você fazer a sua. Outra questão: existe promessas que são conjuntas. Uma promessa para um casal. Tem 3 pessoas envolvidas: Deus, o homem e a mulher. Deus vai fazer a dele. Se o homem ou a mulher, um dos dois, não fizer a sua parte, vai dar ruim. Promessa para uma família, mesma coisa. Promessa para um grupo, promessa para uma igreja local, a mesma coisa. Se algo não for feito do jeito correto, pode acabar. Quem implantou as igrejas da Ásia Menor? Deus. Quem colocou lá foi Deus, usando o homem, sim. Mas aquelas igrejas acabaram. Éfeso era na Turquia. Vai ver a Turquia hoje. Por causa de algumas coisas, acabaram. Você vai pegar por que Neemias conseguiu edificar os muros de Jerusalém com aquele povo em 52 dias apenas. Porque o povo estava unido num só propósito. Se não tivesse, não ia dar não. Ah, mas era promessa de Deus, condicional. Com Neemias. Porque se aquele povo não viesse a abraçar a causa como deveria, Deus ia levantar outras pessoas daquele mesmo povo, mas não com Neemias e aqueles mais. Então você vai pegar questões. Quando a gente ouve assim: por que promessas de Deus na minha vida ainda não se cumpriram? Porque talvez você não esteja fazendo a sua parte.
ou porque um dos envolvidos na promessa não esteja fazendo a sua parte. Então, ou porque essa promessa você vai viver parte dela, mas o restante dela vai ser para a tua posteridade. São circunstâncias. Então nós temos circunstâncias que demonstram o porquê de algumas promessas de Deus não se cumprirem. Amém? Então, fica aqui, Deus não erra, Deus não mente. Promessas incondicionais de Deus vão se cumprir. E promessas condicionais é uma aliança entre Deus e os demais envolvidos. Deus vai fazer a parte dele porque ele é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar o seu caráter. E fidelidade é um atributo do caráter de Deus. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa seguir o caminho que Deus está direcionando. Os envolvidos na promessa também. Amém? Então, irmãos, você está aqui no meu canal? Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Você que está no meu Facebook, dá um curtir, compartilha esse vídeo aí no seu Facebook, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida. Até mais.